Amém, meus irmãos? Deus é bom? Amém. Vamos abrir Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Alguns dias atrás eu preguei, sobre a comunicação, quem não viu o culto, avisar. Algumas pessoas faltam no culto, não avisam, e não é apenas hoje, No outro culto, alguns falharam, no outro, outros, e hoje um pouco mais. Provavelmente devido à chuva, a ameaça de chuva, porque foi antes do culto, e o que dá para a gente pensar é que as pessoas não comunicam porque o motivo é fútil, chuva. Então, só que a gente tem que passar por cima. Hoje mesmo eu estava falando para minha esposa, é difícil eu ter moleza para vir para o culto. Eu falei para minha esposa hoje, eu disse, se tem um dia que eu estou com moleza para ir para o culto, é hoje. E aí ela falou brincando, vamos ficar? Vamos hoje ficar? Eu disse, não posso. Mas aí ela falou, mas eu estou brincando. Eu disse, você pensou que eu ia dizer que sim, Ela, não, eu cheguei a pensar só, Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente está com essa moleza, aí que a gente tem que ir para o culto. Amém. Quando é uma coisa que realmente está impedindo, amém. Irmãos, Deus é justo. Se alguma coisa está impedindo, não adianta você dar desculpa, porque Deus sabe, então amém. Mas se for moleza, aí você passa por cima da moleza. Porque se você não passar por cima dela, ela vai passar por cima de você igual um trator passa por cima que não sobra mais nada. Você perde o culto só hoje. Esse só hoje, meu irmão, aí vai vir o outro de novo. Aí você passa o dia assim, hoje eu vou pro culto. Aí quando tá tardezinho, você vai tomar banho, junto com a água vem a frieza. Aí você, meu Deus do céu, não, acho que não, hoje não. É desse jeito, o diabo, meu irmão, o diabo chega e enrola você num lençol ali, e diz, não, você vai ficar quentinha comigo. É desse jeito. Então a gente não dá lugar para Satanás. Eclesiastes capítulo 3. Amém? Hoje eu quero pregar sobre oportunidades perdidas. Podemos? Amém. Tudo tem seu tempo tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, o tempo de matar e tempo de curar, o tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Vamos só pular para o verso 12, só para a gente encerrar. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que agradar-se e fazer bem na sua vida. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Pai, há tempo para tudo, Senhor. Que a tua graça se manifeste e fale conosco esta noite. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Há tempo para tudo. A Bíblia só não diz que há tempo para perder culto. A Bíblia não fala. Há tempo para deixar de ouvir a palavra e há tempo para ouvir a palavra. Observe que a Bíblia fala de morte, de amar, de ódio, de guerra e de paz. Mas não coloca tempo de não ouvir a palavra. Não coloca tempo de estar perto de Deus e tempo de estar longe de Deus. Tudo vinculado a Ele não está debaixo deste tempo.
E hoje eu quero falar sobre as oportunidades perdidas. O tempo, irmãos, é um recurso mais precioso que Deus nos deu. Chama-se tempo. O tempo que você tem não volta atrás. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um rapaz sendo assaltado. E quando ele foi assaltado, ele se desesperou e ajoelhou-se na rua e começou a clamar: meu Deus, me ajuda, eu trabalhei tanto para conquistar essa moto. Era uma moto simples, parecia uma Titan, mas ele dedicou o tempo da sua vida para adquirir aquela moto, e talvez ainda estava pagando a moto e continuará pagando uma moto que sequer ele tem uso. Não roubaram uma moto dele, roubaram o tempo dele. Quando você faz um negócio besta, há um vizinho perto de casa que tinha uma casa, e então ele vendeu, trocou na verdade em um terreno, e a pessoa voltou 6 mil para ele, a casa e um terreno, e ele com 6 mil conseguiu fazer um quadradinho e não conseguiu rebocar. E então ele me ofereceu o fundo do terreno dele para ver se compraria, se eu comprasse, para ele continuar fazendo. Resumindo, o que ele fez da vida? Ele não perdeu uma casa, ele perdeu anos da sua vida. Ele perdeu anos da sua vida, não uma casa apenas. Às vezes nós estamos caminhando para frente, adquirindo bens, adquirindo casas, adquirindo herdades, adquirindo posses, mas às vezes fazemos coisas que nós recuamos, nós andamos para trás. Você passa uma vida inteira para ter uma identidade, e as pessoas olham para você e dizem: olha, mas ele é honesto, olha, aquele pastor é sincero, olha, aquele irmão ali é verdadeiro. Aí você falha. Você não perdeu apenas a tua comunhão com Deus naquele momento. Você pode pedir perdão e Deus pode te perdoar, mas você, diante da sociedade, perdeu o prestígio. Você perdeu tudo que você construiu durante toda a tua vida. Prestígio, aquilo que as pessoas vivem em você. Então você perde isso. O tempo é de fato o recurso mais precioso que Deus tem nos dado, porque é com o tempo que nós temos. Hoje mesmo eu estava almoçando, minha filha falou assim: amanhã já vai ter 3 meses que começou esse ano. Parece que foi uma semana atrás. O tempo, irmãos, passa rápido, passa muito rápido, e às vezes nós desperdiçamos o tempo. Nós passamos o dia na internet, sem conversar, sem aproveitar a juventude. Meninos não brincam, não correm, não tem mais nada, passa o dia da pior maneira que possa passar. Estão perdendo a vida, não apenas a saúde que vai fazer mais na frente, mas a própria vida. Não terá uma boa infância. As pessoas não aproveitam o tempo que tem. Menino hoje cresce, não sabe fazer comida, não sabe limpar uma casa, porque estão perdendo tempo. E hoje as famílias estão todas destruídas, porque estão perdendo tempo com coisas que nada são. Vocês estão entendendo? Amém. A Bíblia nos ensina, irmãos, que há várias formas de buscarmos andar da maneira que Deus quer, com o tempo que Deus nos deu. A importância de valorizar o tempo, não apenas o nosso, mas o dos outros. Tem um irmão que sempre me manda uma mensagem. Quando ele me manda uma mensagem de alguma coisa, ele me manda 8 a 10 mensagens, e Deus é minha testemunha, no mínimo é 40 minutos para me ouvir essas mensagens desse irmão. Quando ele passa muito tempo sem mandar mensagem, quando ele manda é 8 a 10 mensagens, cada mensagem de áudio é 8 a 10 minutos, e eu vou ouvir aquelas 10 mensagens, no mínimo a 40 minutos, já chegou até 1 hora e 20.
Aquela pessoa, ela não sabe administrar o tempo, a pessoa não sabe que a outra pessoa precisa ter tempo, e ela não sabe sequer formular um pensamento e fala tudo repetido, e outros áudios repete a mesma coisa. Isso reflete insegurança e muitas outras coisas. Tempo perdido. Tempo perdido. Quando vemos em Gênesis capítulo 25, ali no versículo 29 até o 34, nós vemos a história de Esaú, a história do seu irmão Jacó. Esaú era mais velho, Jacó sendo mais novo. Jacó era amado pela mãe, Esaú era amado pelo pai. Esaú era amado pelo pai porque Esaú parecia com o pai, era um caçador, era um homem forte, era um homem do campo. Jacó era amado pela mãe porque ele era um homem de casa, ele fazia as coisas de casa, sabia fazer comida, e a mãe gostava da companhia do seu filho, assim como o pai gostava da companhia de Esaú. Só que Esaú tinha uma bênção dedicada e vinda do tempo, porque o tempo é o recurso mais precioso, e ele nasceu antes do que Esaú, portanto ele tinha mais tempo, e assim ele tinha a bênção da primogenitura, ele tinha a bênção que era uma bênção que vinha por uma que a gente chama de bênção sacerdotal, uma bênção patriarcal, quando o pai é obrigado, pela cultura judaica, de abençoar o filho, e todas as vezes que o patriarca abençoava o seu filho e falava o que ia acontecer com ele, na verdade não era ele falando, era Deus usando como que uma profecia, e tudo aquilo que ele falava, aquilo acontecia. E ele abençoava o filho e falava: meu filho, tu será isso, tu terá aquilo, tu será dono de tais terras, e tu será aquilo outro, e aquilo se sucedia. Mas a bênção do mais velho era muito mais importante do que a do mais novo, porque o mais velho tinha domínio, o mais velho tinha ali a direção de que a primogenitura faria com que, se, por exemplo, Esaú casasse e tivesse filhos, a descendência de Jacó vinha por Esaú, não por Jacó. Ela ia continuar pelo primogênito, não que o outro não seja filho e que não haja uma linhagem. Estou falando da importância, entre outras coisas. Só que Esaú um dia foi caçar e não achou nada, e Jacó fez um prato de uma sopa, a Bíblia chama de lentilhas, e ele aproveitou o tempo que tinha, disse: vou fazer uma lentilha, eu vou fazer algo aqui, meu irmão vai caçar, porque meu irmão aproveita o tempo dele, e meu irmão aproveita o tempo para caçar, para fazer as coisas, como um governante de uma casa, que não deixa faltar, e eu vou, então, preparar algo, e preparar uma bela sopa. Penso eu que aquela sopa era a preferida de Esaú, penso eu que aquela sopa era aquilo que Jacó sabia que era o prato predileto de Esaú. Esaú, quando olhou e sentiu aquele cheiro, disse: tu fez algo especial para nós, meu irmão? Ele disse: sim, mas eu te dou, se tu me der a bênção da tua primogenitura. Jacó estava combinado com sua mãe, e Esaú não pensou duas vezes, ele aceitou, estava com fome, muito embora havia cordeiros, havia animais ali que ele pudesse matar dentro do curral, mas aquele deveria ser o prato mais precioso para Jacó, ou melhor, Esaú. E então Jacó conseguiu comprar a bênção de alguém que não valorizou o seu tempo, e não valorizou ter nascido primeiro, de alguém que não valorizou a semente da eleição a qual Paulo estabeleceu e disse. Ele não valorizou. E o que acontece? Às vezes acontece conosco.
Às vezes nós estamos na presença de Deus e tem um prato que aparece, que Satanás vem com um prato tão cheiroso, algo que você gosta de fazer, algo que você ama ou amava fazer quando no mundo, e ele vem com um prato. Às vezes um jovem aparece e quer sair com você. Às vezes um jovem que você vê da escola e te convida a dar um beijo. Às vezes uma pequena amizade que parece tão pequena. Eu não sei o tamanho do prato. Às vezes coisas mais profundas, mais íntimas. Mas o prato está ali e muitas vezes devoramos daquele prato e aceitamos perder as bênçãos de Deus, porque nós não valorizamos o nosso tempo na casa do Pai. Nós não valorizamos o nosso tempo na presença de Deus. Você vai observar que às vezes nós estamos dessa forma, rejeitando a bênção de Deus, não percebendo que aquele prato, aquele prazer momentâneo vai passar. Como Esaú comeu aquele prato e parecia tão bom, não pensou duas vezes, mas quando a consciência bateu em si, ele pensou: o que eu fiz da vida? Mas a Bíblia não disse que o tempo voltou para que ele pudesse resolver. Não, ele perdeu a bênção. O tempo não voltou atrás. Os teus erros, os teus fracassos, as tuas ações não voltarão atrás. Portanto, irmãos, aproveite o tempo que Deus te deu. Aproveite o tempo. Porque muitas vezes nós trocamos as bênçãos de Deus por prazeres momentâneos. Cuidado, tome muito cuidado. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30, nós temos a parábola dos talentos. Então um recebe 5 talentos, o outro recebe 3, e outro recebe 1. E o que foi dado 5 apareceu com 10, o que tinha 3 aparece com 6. Eu estou eu mesmo trazendo a numeração aqui dos talentos. E o que tinha 1 não aproveitou o seu tempo, ele enterrou o talento. O que tinha 5 usou o tempo que tinha, granjeou outros 5. Como Deus quer que nós usemos o nosso tempo para granjear algo a mais do que Deus já nos deu. Aquele que tinha 3 ficou com o dobro, o que tinha 5 ficou com o dobro, mas o que tinha 1 pensou: o Senhor é mau, o Senhor é duro, o Senhor certamente não brincará e eu não posso perder o hábito de ir para o culto. Eu vou continuar indo para o culto. E os outros aproveitaram o tempo, buscavam, jejuavam, clamavam, iam atrás das almas, evangelizavam, granjeando talentos, enquanto este guardou. Ele não aproveitou o tempo, ele enterrou o talento, ele enferrujou o talento. Às vezes Deus, muitas vezes fala conosco: eu quero que você evangelize, quero que você faça tal coisa. Mesmo Deus falando, Deus geralmente ele não fala 2 vezes, ele espera o tempo passar, porque o tempo não volta atrás. O tempo não volta atrás. E aí você vai observar que esses talentos, irmãos, quando o Senhor voltou, aquele servo mau foi chamado de mau. E o que mais? Quem lembra? Quem lembra? Negligente. Mau e negligente. Ele negligenciou o que Deus fez por ele. Senhor, o Senhor me deu o talento da salvação, eu estou aqui com ele ainda. Negligenciou algo que é levar as boas novas para aqueles que precisam. Servo mau e negligente. Tu sabes que eu plantei, ele começou a acusar: não, Senhor, tu onde tu não plantou, tu quer que a gente apareça com as coisas? Eu sei que isso é mal, eu guardei o teu talento aqui, está aqui, Senhor, não perdi. Senhor, não me desviei, Senhor, eu sei que sou um crente imprestável, vou para a igreja e volto, vou e volto, eu não estou produzindo nada, Senhor, mas a salvação está aqui. Parece que era um bom servo, Jesus chamou de servo mau e negligente. E tenha certeza, aquilo ainda foi um elogio, porque a Bíblia diz que um servo ruim
é aquele que faz tudo o que o seu Senhor manda. Mas o servo bom, ele faz além do que o seu Senhor manda. Então, Deus, ele nos deu talentos, ele nos deu tempo e nos deu oportunidade. Mas muitas vezes nós não investimos no reino de Deus o nosso tempo, a nossa oportunidade e nem o nosso talento. Deus te deu um talento. Qual foi o talento que Deus te deu? Qual foi o dom que Deus te deu? Ah, Senhor, eu sei, eu tenho uma boa oratória, então eu gravo vídeos para alcançar as pessoas. Ah, Senhor, eu tenho uma boa forma de ganhar almas, eu gosto de ir porta em porta, e eu quero chegar lá, e eu estou chegando nas pessoas, falando do amor de Deus. Nós aprendemos no último culto que eu preguei, que ainda que aquelas pessoas não se convertam, o reino de Deus já chegou para você, porque você está fazendo o que deve fazer. Então, muitas pessoas não aproveitam o tempo, a oportunidade e nem o talento que Deus deu. E Deus, ele vai cobrar segundo o talento que foi dado para você. E se você não usar aquele talento, você vai enferrujar. E Deus cobrará, porque maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. É verdade. Agora imagine o que não faz. O que não faz a obra. Às vezes nós dedicamos o nosso tempo para tudo, menos para a palavra. Menos para a palavra. Nos sentimos cansados com tudo, desde que Deus esteja naquele tudo. Mas tudo onde Deus não está, não nos sentimos cansados. Somos capazes de viajar, somos capazes de passarinhar, de que mais? De pescar, somos capazes de nadar, somos capazes de tudo. Estamos com vigor. Mas se for para a obra do Senhor, o vigor se vai. O vigor se vai. Me recordo lá de 1 Samuel capítulo 18. E ali nós sabemos que Saul se torna rei. E ele começou ali a ter experiências com Deus. Contudo, ele não investiu o seu tempo na obra da salvação. Ele não investiu o seu tempo. E o que ele fez? Ele desperdiçou o que ele tinha de mais valioso, que era o tempo. A todos nós, Deus deu um tempo. O relógio de Deus funciona de maneira diferente. A hora para você é uma, a hora para outro irmão é outra, a hora para outro é outra. E quando der meia-noite, a cobrança chega. Eu não sei a que hora chega a meia-noite para você, nem a que hora chega a minha meia-noite. Mas ela chegará e a cobrança virá. E o que nós estamos fazendo? Aquele que tem dom de louvar, não dá o seu melhor para louvar. O que tem dom de pregar, não desenvolve na pregação. O que é para evangelizar, não evangeliza. O que é para escrever, não escreve. O que é ninguém faz nada. O que nós estamos fazendo? Esaú, sendo rei, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele, mudou o coração do rei. Contudo, você vai observar que ele permitiu que o orgulho dominasse. Por que permitiu? Porque ele não usou o tempo que tinha para buscar a presença de Deus. O que ele tinha de Deus era o que ele recebeu por meio de profecia. Ele não tinha nada por meio de busca. Ele não tinha nada por meio do joelho. Ele não tinha nada por meio de pagar preço. Ele não tinha nada por isso. Ele não tinha nada. Então observe. E eu quero que você entenda de maneira clara, irmãos. O rei, ele começou agora a se tornar um rei orgulhoso. Ele queria dominar, mas não queria ser dominado. E não percebeu que Satanás dominou o seu próprio coração. Ele começou agora a perseguir Davi, um homem sincero, um homem que honrava a Deus e ainda honrava o próprio Saul. Ele honrava Saul. Enquanto Saul perseguia Davi, Davi não queria fazer nada contra Saul. Esse é o exemplo de um falso rei. Esse é o exemplo de um falso pastor. Esse é o exemplo de um falso líder, de um falso obreiro. Esse é o exemplo de um falso membro. É o que persegue sem motivo nenhum, por meio de soberba, por meio de exaltação. E aí você vai observar que Saul perdeu a oportunidade de se reconciliar com Davi.
Davi mesmo dizendo: ó Senhor, Deus me deu você, a tua vida nas minhas mãos. Está aqui, ó, um pedaço de pano, eu sei da tua vida, Saul. Tua vida não está dando para prestar para nada, Saul. Mas Saul teve a oportunidade de dizer: Davi, perdão, Davi, eu sei que tu és um homem de Deus. Foi o orgulho, foi a vaidade, mas ele não percebeu isso. E o orgulho, irmãos, deu lugar, não é isso, a mais sede ainda desse império dos homens. E você vai observar que ele perdeu o prestígio e a unção de Deus. Ele perdeu tudo, por não aproveitar o tempo que Deus havia dado. Perdeu tudo. Agora a questão é: quantas vezes nós também não temos deixado o orgulho, irmãos, impedir o nosso perdão? Quantas vezes? Quantas vezes nós, por causa do orgulho, temos impedido o Espírito, tanto de pedirmos perdão, como perdoar, liberar o perdão? Quantas vezes temos feito isso? Às vezes nós não paramos para analisar, que o orgulho muitas vezes toma o nosso coração. Quantos casais, irmãos, quando eu vejo casal, eu já conversei com quase todos os casais aqui. Tem alguns casais, não vou citar aqui, tem casais que, por mais que tenha discussões, por exemplo, vou dar um exemplo que por último, eu tenho conversado mais com a irmã Sandriela. Eles podem ter dificuldades, mas não tem uma vez que ela disse: não, mas o Eliseu é um homem bom. O Eliseu é um homem temente a Deus. Ele pode ter defeito, mas é um homem que teme a Deus. Ela vê qualidades, independente dos problemas que possa ter. Vocês estão entendendo? Agora, quando você vê alguém só falando mal, não vê nada que presta, irmãos, nada que presta. Quando você vê uma mulher falando mal do homem, ou o homem falando mal da mulher, e só fala mal, e chega junto outra irmã e começa a falar mal do marido, e não sei o que, e o homem é a mesma coisa, começa a falar mal da mulher. Pode observar, tem algo errado. O orgulho já tomou de conta. São os Saul do tempo do fim, que não perdoa e não libera perdão. Estão perdendo o reinado, estão perdendo o reino, estão perdendo a presença do rei, e só olha problemas. Isso é terrível, terrível. O tempo passa, a beleza vai junto, a formosura, a saúde, tudo vai, e o que vai sobrar, irmãos, é uma mescla do que você foi: dor, decepção, angústia, decisões tomadas, passos que levaram à ruína, e você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, o que eu fiz? Mas o tempo não volta atrás. O tempo é como uma flor, começa tão belo, a vida começa tão bela, tão cheia de vida, os anos vão passando, antes das rugas chegarem, você vai ver que a vida não é essa maravilha que a juventude vê. Festas e namoros e essas coisas é responsabilidade. Só que as pessoas buscam uma felicidade humana. Quer ter felicidade humana? Você terá alegria, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Quer ter alegria? Usa droga, bebe até ir para o fundo do poço. Quer ter essas alegrias do mundo? Você consegue fácil, mas a felicidade você só encontra na presença de Deus. É só na presença de Deus. Você não encontra em nenhum outro lugar. Então, jovens que buscam namorar, nessas vaidades, mentiras, busque o arrependimento, a dor, antes que venha a decepção. Porque se você não chorar agora, você vai chorar depois. Isso é igual a educação. A mãe e o pai estão ali, que tem família que a mãe que é mais rígida, tem família que o pai que é mais rígido. Ah, não, mas eu não faço assim porque meu filho diz que você vai ver, os filhos crescem, sabe quem que ele vai amar? É quem foi rígido. Porque Deus mesmo se encarrega de fazer valorizar aquilo que foi feito por eles. A própria, se eu for falar de neurociência, eu vou acabar saindo aqui do ponto, mas a própria ciência trabalha essas questões também. Então, quando você é rígido, quando você realmente está ali,
mas de maneira coerente, a respeito e a um amor. Por isso nós amamos Deus, porque se Deus deixasse nós de qualquer jeito e não nos alertasse, você não amaria Deus. Você não amaria Deus. Se Deus não te chamasse, você não amaria Deus. Você estava no mundo, é Ele que te chamou, é Ele que... Amém? E quando Ele faz isso, mais nós o amamos. E a Bíblia diz que Deus ama e repreende, não é isso? Deus repreende e castiga todos quanto ama. Então nós precisamos disso, irmãos. Então não adianta ser um membro falso, ser um pastor falso, não adianta nada disso. Ter um império, não adianta nada disso. Ter 50 igrejas, ter 20 igrejas, eu tenho uma igreja com 500, 600, 1000 membros, não adianta nada disso. O que adianta é ser verdadeiro. O que adianta é o que nós estamos fazendo com o tempo. Às vezes, irmãos, eu me preocupo. Juventude passa sem ter a fase de uma boa experiência com Deus é na juventude. Você não tem marido, não tem mulher, não tem nada para se preocupar, é oração. Se você sair para orar, é orar. Se você, sabe, aí as pessoas pensam em outras coisas. Aí a pessoa casa, tem outras preocupações. E quando é um lar que ainda tem um entendimento, um lar cristão, que aí o marido vai jejuar e a mulher não vai ficar atormentando ele nessa hora, vai deixar ele quieto, ou então o homem, a mulher vai jejuar, o homem não vai ficar atormentando, deixa ela quieta. Quando é assim é bom, e quando não é, e aí que está, irmãos. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo? O seu tempo e o meu tempo é escasso, aproveite ele. Você não tem uma eternidade para escolher qual lado ou o que você vai fazer, você não tem. Eu vou dizer mais, você não tem sequer 30 anos da vida para dizer assim, eu tenho 30 anos da mina vida para eu fazer o que eu quero e o resto depois. Você não tem. Menino com 10 anos está morrendo. Menino que nasce morto. Você não tem nada a não ser Deus para te sustentar. Você não tem nada a não ser Deus. Então o teu tempo é escasso. Se você perde o prestígio das pessoas que mais te amam, perde o prestígio dos pais, perde os prestígios dos parentes, perde o prestígio, quando as pessoas começam a olhar e dizer, meu Deus, esse menino era tão bom, fazia tantas boas coisas e agora está se transformando. De tanto você mentir, ninguém confia mais em você, porque você está perdendo o seu tempo, e quando perde o tempo, você está perdendo a vida, você está se tornando o que não queria se tornar. Valorize o teu tempo. Ah, pastor, e depois que eu perdi tudo isso, o que eu faço? O começo é o agora. Só que precisa de tempo para que as pessoas possam confiar. Ninguém é obrigado a confiar em você, até que o tempo alcance o coração também daquela pessoa e diz, olha, eu percebi já faz mais de ano que essa pessoa nunca mais fez isso. Agora que eu percebi, ela está mudada. O tempo faz a diferença. Aproveite tempo com seus filhos. Aproveite tempo com eles. Não largue ele na internet, não largue eles desse jeito, não. Aproveite. Você que ainda domina a tua casa, que tem, eu não sei como é cada casa, eu já aconselhei como é que se deve, mas eu não sei como é que você faz, né? Se eles têm só 1 hora por dia, amém. Deixa eles brincar, deixa correr, deixa escrever, deixa desenhar, deixa eles usarem aquilo que tem, porque você vai matar eles se eles passar o dia todinho naquilo. Eu já avisei muitas vezes, e tolo seria eu se eu ficar batendo nessa tecla direto, porque lá rebelde, lá que não quer seguir, não vai seguir. Desperdice o seu tempo, destrua a sua família, mas se quiser, aproveite o seu tempo. Aproveite o seu tempo com a sua esposa, aproveite o seu tempo com o seu esposo, aproveite tudo que você tem para aproveitar na juventude, na tua maturidade, aproveite tudo que você tem para aproveitar, na tua segunda idade, na tua terceira idade, aproveite tudo que você tem para aproveitar, porque o que vai restar, irmãos, é um homem velhinho, uma mulher velhinha, que as pessoas não sabem dos erros da tua vida, mas serão conselhos sábios, mas elas não imaginam que você errou tanto para adquirir sabedoria. Só que você e eu temos a obrigação moral de sermos melhores do que qualquer um de nossos pais, porque nós aprendemos algo
que eles não aprenderam. A questão é que às vezes nós passamos e fazemos vista grossa. A questão é que às vezes a juventude mente para os seus próprios pais. E é terrível quando isso ocorre. É terrível. Aproveite seu tempo. Aproveite seu tempo. Deixa eu só dar uma nota antes que eu esqueça. Eu não sei se aproveitar, desculpa até cortar aqui a pregação. De alguns dias para cá, eu estou notando que na hora da pregação o pessoal está indo para o banheiro. Sim. Se for menino está com problema de diarreia, amém, não tem problema. Mas está ficando comum. É outro, aí é 3, até 4 pessoas num único culto. No último culto foi 4 pessoas. Então assim, se a gente não começar a observar a ordem do culto, você tem 1 hora para fazer isso tudo, vai dar vontade de usar o banheiro na hora da pregação. Vamos nos organizar com isso aí. Ensine teus filhos direitinho. Se quem tiver com problema de desinteria já é outra história, né? Mas ensine teus filhos direitinho, porque você é culpado. Nós somos culpados. Então isso é igual o menino. Antigamente todo mundo bebia, eu não sei quantas vezes, bebia água, ia para o banheiro, aí bebia de novo, ia para o banheiro de novo, 5, 4 vezes. E aí eu falei para o irmão Gleice uma vez, começou a falar com o menino, era bebendo e usando o banheiro, Ô irmão, tem alguma coisa errada nisso, a conta não bate, ou a bexiga está cheia para ir para o banheiro, ou um copo d'água, tinha que ter água dentro para botar. Então, tem que ter um controle, No louvor, aproveite, você tem, agora na palavra, irmãos, esses últimos tempos eu estou pregando, estou até diminuindo o tamanho da pregação, 40 minutos, meia hora, estou diminuindo, e ainda dá meia horinha, com 10 minutos de pregação, eu não estou falando, não é porque os que hoje foram, eu estou falando, sendo bem sincero, não é pelos de hoje apenas, falando de modo geral, porque se eu não falo, no outro culto vai estar mais gente ainda, aí no outro culto mais gente ainda, aí pronto, aí um hábito de vai fazer aquilo. Agora, em casos específicos, ninguém está proibido. Vocês estão entendendo, né? Casos específicos, ninguém está proibido. Você sabe o que aguenta. Estou falando de ter ordem. De ter ordem nas coisas. Dá para aguentar? Aguente. Amém, meus irmãos? Vamos orar.